Olá, vamos trabalhar mais um pouquinho. Vamos ver o nosso último assunto que nós precisamos para a parte primeira do nosso módulo de engenharia econômica, que é inflação, deflação, indicadores econômicos. E nós já vimos mais ou menos, nós já vimos esse assunto na primeira, lá quando nós trabalhamos os juros simples e compostos, nós trabalhamos esse assunto, onde nós fizemos cálculos de valor atualizado a partir de indicadores, né, de inflação e deflação. Agora, nós trazemos só para consolidar esse assunto, ele aqui no módulo, que ele está aí para vocês, que é no módulo, no tópico 8, inflação, deflação, atualização monetária ou indicadores. E nesse momento, nós fechamos o que nós precisamos para o nosso curso de assuntos relacionados à matemática financeira. E aqui fechamos, ok? E aí o próximo módulo já vai ser na análise de investimento. Inflação. Inflação e a deflação são duas condições econômicas que afetam o valor do dinheiro de uma nação. Um período inflacionário é uma época de preços em inflação, enquanto que um período de deflação é uma época de preços em declínio. Quando os preços estão subindo, nós estamos diante de uma inflação. Quando os preços estão caindo, nós estamos no período de deflação. A inflação é ruim, porque ela corrói o valor do dinheiro. A deflação é ruim, porque ela corrói o próprio corpo, o próprio ativo que você tem. Significa que quando nós estamos em processo de deflação muito baixa, significa que o setor produtivo está diminuindo a utilização dos fatores de produção. É como se você tivesse num processo onde o teu músculo estivesse sendo consumido. Tá? Nós vemos, por exemplo, em maratona, onde eles correm 42 quilômetros, tem gente que não consegue terminar, porque a energia acaba e começa a consumir o próprio músculo, né? Eu não sou especialista nisso, mas eu sei o que é isso quando a gente está naquele cansaço, quando a gente sente que não tem mais energia. Se continuar forçando, você vai desmaiar, ou vai explodir, vai estourar o músculo, alguma coisa do tipo. Né? É mais ou menos por aí. A deflação, ela leva a consumir o teu próprio sangue, a tua própria estrutura. A inflação pode ser entendida como a elevação generalizada e permanente dos níveis de preço do sistema econômico. Não existe inflação quando você vai comprar manteiga, a manteiga subiu 10 centavos, quando você vai pegar o ônibus e a passagem sumiu 50 centavos, quando você vai comprar o arroz e o arroz subiu R$ 2, R$ 3. Isso não é inflação. Isso acontece dentro de cada realização de mercado, né? E você pode ter as variações ali de preços para mais ou para menos. A inflação, ela só acontece quando existe um aumento generalizado, onde todos os preços sobem simultaneamente. Aí nós temos inflação. E aí nós começamos a desvalorizar a moeda, e aí nós começamos a desvalorizar o nosso poder aquisitivo. Se não houver correção do teu salário ou da tua renda, automaticamente você está mais pobre, porque a inflação está corroendo o seu poder aquisitivo. Tá? Então, ele fala aqui, a inflação pode ser entendida como uma elevação generalizada e permanente dos níveis de preço no sistema econômico, resultando em deterioração do poder aquisitivo da moeda e a depreciação dos valores dos ativos. A complexidade do cálculo da inflação decorre da necessidade de aferir a variação de preços de produtos distintos fisicamente e de serviços que variam a taxas diferenciadas. Para o cumprimento dessa tarefa, existem diversos índices de preços que procuram medir a inflação em que a cadeia de produção e de comercialização ou em partes relevantes da mesma. Então, você precisa de ter índices de preços que apuram isso.
E aí você vai encontrar vários índices de preços, IPC, INPC, IPCA, cada um avalia um determinado grupo de itens que corresponde à economia. Daí a existência de índices gerais no atacado, indústria e agricultura, no varejo, consumidores, e na construção, insumos e materiais de construção. Cálculo da inflação é efetuado por meio de uma média da variação dos preços pesquisados para os diferentes produtos, uma média ponderada pelas quantidades produzidas, consumidas ou comercializadas dos bens, a partir de parâmetros primários obtidos das pesquisas de orçamentos familiares e até de matrizes de relações intersetoriais. O cálculo dos índices, eles são utilizados por ferramentas de engenharia econômicas altamente complexas para se calcular os índices de preços, e cada uma dentro do seu segmento. O setor imobiliário, ele tem um índice próprio para ele, e tem um instituto que calcula. O índice de preço aos consumidores, ele é altamente complexo e tem um instituto que calcula. E você precisa de conhecer isso aí se nós estamos falando de engenharia econômica, se nós estamos falando da gestão de negócios. Os índices de preços mais importantes do país são aqueles produzidos pela Fundação Getúlio Vargas, pelo IBGE e pela Fundação Instituto de Pesquisas da Universidade de São Paulo, e também o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Aplicados. Então, vamos ver o que é índice de preço, já que nós falamos ali atrás. Índices de preços são números que agregam e representam os preços de uma determinada cesta de produtos, ou seja, um determinado grupo de produtos. Sua variação mede, portanto, a variação da média dos preços dos produtos da cesta. Produtos, setor imobiliário, índice da construção, aí são os materiais de construção, imobiliários são imóveis, consumidores de consumo são os itens de consumo. E ali dentro dos itens de consumo, você tem que separar o que são consumos dentro do padrão de renda, e também dentro daqueles do grau de necessidade dos produtos e assim por diante. Podem se referir, por exemplo, a preços ao consumidor, preços ao produtor, custo de produção ou preços de exportação e importação. A concepção dos índices varia de conformidade com a abrangência geográfica da pesquisa, com o universo dos consumidores, classe de renda, com o período a que se refere, além dos outros fatores específicos para cada índice. Por que existem tantos índices de preços no Brasil? Né? Essa é a pergunta. E ali vem a resposta. O longo período de convivência com a inflação no Brasil fez com que se criassem diversos índices agregados de preços para medi-la, bem como mecanismos de atualização monetária que funcionavam como repositores do preço, do poder aquisitivo da moeda perdido do período anterior. Quando se tem, por exemplo, a correção de salário, é exatamente correção, é porque o salário que você recebia perdeu o poder de compra, aí você vem e corrige. Por que existe o aumento do salário mínimo? É para corrigir a perda do poder de compra do salário mínimo. Os índices de preços foram instruídos. Os índices de preços foram instruídos. Os índices de preços foram construídos ao longo. Tem que ajeitar uma coisa aqui, por isso que eu estou fugindo. Os índices de preços foram construídos ao longo do tempo com diferentes finalidades. Eu acho que eu não compartilhei. Não compartilhei. Automaticamente vocês estariam perguntando, né? Se nós estivéssemos ao vivo. Então, vamos compartilhar. Compartilhei com atraso. Então, deixa eu mostrar para você. É isso aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Inflação, deflação, atualização monetária.
Né? Nós estamos aqui embaixo. Ele fala, os índices de preços foram construídos ao longo do tempo com diferentes finalidades. O IPC, FIP, por exemplo, foi criado pela Prefeitura do município de São Paulo com o objetivo de reajustar os salários dos servidores municipais. O IGPM foi criado para ser usado no reajuste de operações financeiras, especialmente as de longo prazo, e o IGPI para balizar o comportamento dos preços em geral da economia. O INPC é o índice balizador dos reajustes de salários, enquanto o IPCA corrige os balanços de demonstrações financeiras trimestrais e semestrais das companhias abertas, além de ser o medidor oficial da inflação do país. Apesar dessa variedade, os índices calculados no país se classificam em 3 grupos. Os índices de preços ao consumidor, de cobertura nacional, apurados pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, você encontra ele aqui. Depois, vou deixar ele vermelho. Depois, os índices gerais de preços apurados pelo Instituto Brasileiro da Fundação Getúlio Vargas, que você encontra ele aqui. E os índices de preços ao consumidor de São Paulo, apurado pela Fundação de Pesquisas Econômicas, né? Que é da FIP. E tem também o IPEA. E aqui ele aponta os principais agregados de cada um desses índices. Tá? Os principais agregados de cada um desses índices. Ele fala aqui, o IGP, Índice Geral de Preços, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, é uma média ponderada do índice de preços do atacado do IPA, né? Com peso 6. Preços de consumidores IPC do Rio e São Paulo, com peso 3. E do custo de construção civil, com peso 1. Usados em contratos de prazo mais longo, como aluguel. Então, o IGP ele é utilizado em aluguel. Somamos 6 mais 3 mais 1, 10, que é a ponderação deles. O importante aqui é fazer a coleta correta desses dados, né? E ele considera Rio e São Paulo. O IGPDI, né, que é Índice Geral de Preços, disponibilidade interna da FGV, reflete as variações de preços de todo mês de referência, ou seja, do dia 1º ao dia 30 de cada mês. Ele é formado pelo IPA, que é Índice de Preços por Atacado, pelo IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e INCC, Índice Nacional de Custo da Construção, com peso de 60, 30 e 10, ou 6, 3 e 1, respectivamente. O indicador apura as variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no atacado e de bens e serviços finais do consumo. Então, ele tem esse objetivo. Depois tem o IGPM, que é Índice Geral de Preços de Mercado, né, também da FGV. Depois tem o IGP-10, cada um deles, aqui é importante você ler, para você ter os conceitos, né? Não vamos apurar aqui para saber como utilizar, que não é esse o objetivo, mas, se você quiser, tem formas de você... se você entrar aqui nesses links, você vai encontrar a maneira de cálculo dele. IGP-10, IPC-RJ, que considera a variação dos preços da cidade do Rio de Janeiro, o IPC-FIP, que é o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação do Instituto de Pesquisas, e assim vai. Tem o INPC, IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, também do IBGE, calculado desde 1980, semelhante ao INPC, porém refletindo o custo de vida para as famílias com rendas de 1 a 40 salários mínimos. A pesquisa é feita nas mesmas 11 regiões metropolitanas, né, que já foram apontadas lá em cima. E o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção, que é um dos componentes das 3 versões do IGP e o de menor peso. Reflete o ritmo dos preços de materiais da construção. Por que eu estou lendo rápido?
Porque aqui não tem que se decorar, né? Não tem como você decorar isso. Se você por exemplo, você vai fazer uma prova para uma determinada empresa. Eles podem te dizer quais são os índices que eles vão te cobrar. Aí você vai ter que aprofundar neles, tá? E aqui nós temos o que nós já calculamos lá atrás, já usamos para cálculo lá atrás, da utilização desses índices. Onde fala, né? A variação do índice. Índice do período anterior dividido pelo índice do período indicado, menos 1 dividido por 100. É aquele C, né, dividido pelo... quando você, a inflação dividido pela TNA. É exatamente isso. A TNA seria o que? A inflação. Pode ser a inflação do período, né? Ou ser onde você vai apresentar a inflação. A fórmula é a mesma. Nós fizemos lá atrás exatamente para nós entendermos aqui como nós vamos utilizar isso se precisarmos para analisar um contrato, para tomar uma decisão, né? Como que nós calculamos o índice atualizado? Seria o índice anterior pelo índice do período indicado, menos 1 vezes 100. Sempre isso. E ali nós vamos lançar mão, né, de qual deles que nós vamos utilizar. Aqui, por exemplo, né, o exemplo. Considerando os dados da inflação da tabela abaixo, calcula a correção do semestre e a taxa média mensal de inflação. Mês de janeiro, 15,50, 17, 12, 15, 20, 22% em junho. Qual foi o índice apurado? Aí é que entra aquele ponto importante, quando nós vamos apurando para ver o crescimento de um para o outro. Em dezembro foi tomado por base como 100%. 15,5% aqui, então 115 aqui. 115 com mais 17 aqui, 135, mais 15, 174, mais 20, 208, mais 22, 255. Então, em junho, vai ser 255,9, que vai ser o índice que vai ser utilizado para fazer correções ou cálculos que precisarem de ser feitos, né? Mas depois ele continua. Aqui ele vai mostrando as formas de cálculo de uma por uma, né? Vai mostrando o índice de cálculos de um por um deles, né? Mas isso aí nós já fizemos esses cálculos lá atrás dos juros compostos, de forma que é só você rever lá ou rever aqui e você vai fazer os cálculos aqui. Ele fala aqui, fazendo-se o cálculo pela comparação dos índices acumulados, teremos 255,96 é junho, vamos dividir por 100 menos 1, que deu 155,96, que foi qual período? Eu não vi qual período aqui que ele estava fazendo. R$ 155,96, onde você tirou, né? Você tirou aqui a que nós queremos, tá? Entendi. 255,9. Tirou ele aqui, 255 menos 100, dividido por 255 dividido por 100, menos 1, vai dar 155,9, que foi apurado no semestre, né? No semestre, que foi a variação. E aqui ele quer saber qual foi a variação mensal, né? Qual foi a variação mensal. Então, no semestre, então vai ser 1 mais 1,5596 dividido por 1,6, que voltou 255, né? Na verdade, os 2,55. 1 por 6, porque ele quer saber ela mensal, no período, vezes 100, que deu 16,96. É aquela mesma fórmula que nós fizemos lá em cima, né? Então, não precisava nem ter feito esse cálculo, podia ter vindo direto. Que quer dizer que é mais como ele encontrou no semestre, ele apurou 1 mais 1,55. Se você não tivesse os 255, né? Elevado a 1,6, 1 dividido por 6, que você quer do semestre, menos 1 vezes 6, significa que mensal
a variação foi de 16 pontos. A variação foi de 16 ponto... Cadê a fórmula? Perdi. 16,96% ao mês. Aí ele fala, é importante notar que a variação percentual do índice de um mês em relação ao do mês anterior é igual à taxa de inflação do mês. Assim, por exemplo, a inflação do mês de fevereiro da tabela anterior poderia ser calculada com 135,14 dividido por 115, 135,14 dividido por 115, menos 1 dividido por 100. Cadê? Eu estou aqui. Menos 1 dividido por 100, deu 17. 17. Ok? E aqui embaixo vem uma lista de exercícios para vocês se divertirem. Ele diz aqui várias situações, e que você pode utilizar para resolver. E aqui nós terminamos a matemática financeira. Nós precisamos de matemática financeira para entender e utilizar para a engenharia econômica, ok? Então, aqui nós encerramos esse último vídeo apurado da matemática financeira. É importante que vocês tenham isso muito bem claro para nós entendermos na sequência, ao utilizar esse material todo, todos esses conceitos que nós vimos para trás, nós a utilizarmos em análise de investimento e analisar de forma correta, ok? Façam todos os exercícios que estão para trás, não deixam de procurar compreender cada conceito que nós vimos, cada situação que nós vimos, porque nós vamos precisar dela na sequência, tá? Então é isso. Até aqui, muito bem, parabéns que você chegou até aqui. Muito obrigado pela presença, né? E nós retornaremos na segunda parte dos nossos estudos de engenharia econômica, que é a análise de investimento. Ok? Até lá, nos encontraremos.